o doutor Paulo Braga, ele que é advogado e também professor de Direito Administrativo, e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão, né, de intervenção, quando pode uma prefeitura, que é o caso aqui de Campinas, intervir, né, num hospital, como aconteceu nesse momento em relação ao Hospital Metropolitano. Doutor, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Então, eu queria que o senhor nos explicasse, né, na legislação brasileira, quais são as garantias, né, que um hospital privado tem de não sofrer uma intervenção como essa, e quais são também os direitos de uma prefeitura, de uma administração pública, intervir se achar necessário. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Zezé. É um prazer participar aqui do Bastidores do Poder. Marco, a Constituição Federal, né, como há pouco disse a Rose, ela autoriza que o Estado, e aí o Estado no sentido amplo, a União, os Estados-membros e os municípios, possam intervir na propriedade privada, e isso compreende a propriedade móvel, a propriedade imóvel, inclusive, como é o caso, todas as vezes que o Estado entender que isso é necessário para atender ao interesse público, né? Nesse caso específico, trata-se de uma requisição administrativa, que tem previsão na Constituição, previsão também em normas infraconstitucionais, que autoriza, portanto, o poder público a ingressar na propriedade alheia, na propriedade privada, e ocupar esta propriedade, inclusive com os bens móveis que estiverem guarnecendo esta propriedade, para atender, mas isso é importante, uma situação de urgência devidamente demonstrada. Então, desde que o poder público faça a demonstração de que é urgente, que não pode esperar e que efetivamente há um motivo para o ingresso, para ocupar a propriedade privada, todas as vezes que os dois pressupostos estiverem presentes, o poder público pode, então, intervir na propriedade privada e, eventualmente, indenizar, claro, no futuro, se houver algum dano ao patrimônio privado. Doutor Paulo, boa tarde, Zezé de Lima falando. Bom, o que eles têm alegado, né, os proprietários aí do hospital, que eles não foram sequer comunicados pela prefeitura de que essa medida seria tomada hoje. É necessária essa comunicação? Como é que isso se dá? Quais são os passos assim que o poder público tem que seguir para poder publicar um decreto assim e efetivar a intervenção? Bom, Zezé, é uma pergunta muito importante a sua. O poder público, ele não tem necessidade de comunicar ao proprietário acerca da intervenção na propriedade. Veja que é um ato extremo, né? Aliás, é um ato administrativo unilateral da administração pública que, a qualquer momento, pode viabilizar o ingresso na propriedade alheia. Então, veja que é uma medida extrema, é uma medida de exceção prevista na Constituição. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não. O poder público não tem necessidade de comunicar ao proprietário ou proprietários acerca da intervenção no caso da requisição administrativa. Agora, doutor, a prefeitura vai utilizar os aparelhos, os equipamentos da unidade. Ela não tem que ressarcir esse uso para esses proprietários, ela usa e depois ela devolve a unidade daqui 3, 4 meses e eles não recebem absolutamente nada? Rose, também muito pertinente a sua colocação. Veja que realmente é uma situação extremamente atípica, embora prevista na lei. Realmente não. A administração pode usar lá o espaço, né, o prédio e também os equipamentos que forem necessários, sem que tenha que fazer qualquer pagamento, qualquer indenização. É muito importante deixar bem claro que só terão direito os proprietários a alguma indenização se eles demonstrarem que houve um dano, ou seja, olha, o poder público usou o prédio e causou um dano, usou
os equipamentos causou dano. Caso contrário, prevalece o interesse público, o interesse da coletividade sobre o interesse dos particulares. Então, não há nenhuma contrapartida, o poder público está desincumbido de fazer qualquer pagamento, qualquer indenização, salvo se houver dano. Na nota oficial... pode falar, Zezé, pode falar. Em relação, eu vou insistir ainda em relação à medida, né, ao que precede a medida, Campinas vive um momento, né, de estado de calamidade pública, que foi decretado pelo próprio país e aí os governos estaduais e municipais. Ter esse decreto é uma das condições para poder fazer uma coisa tão séria como uma intervenção no hospital privado? Zezé, o decreto, ele apenas reforça, ele apenas ampara o ato do poder municipal. Então, não é uma condição, né? É importante isso, não é uma condição. Mas, então, já que se tem os decretos, tanto no nível da União, como também do Estado de São Paulo, isso apenas reforça, isso apenas apoia o ato municipal, apenas legitima o ato municipal, mas não que o decreto seja uma condição, né, para o Estado intervir na propriedade privada. Desde que o município, por exemplo, faça a demonstração clara de que é urgente, não pode esperar, e de que esta providência é a melhor para atender ao coletivo, ele está autorizado a expedir o ato administrativo unilateral e ingressar na propriedade alheia. Ok, obrigada. É isso, Rose, achei que você ia emendar mais uma. Não, eu ia perguntar, fazer uma pergunta, só que eu acho que ela é meio assim, porque assim, eu vou fazer a pergunta. Na nota oficial que a empresa mandou para a imprensa em relação a essa intervenção, o hospital colocou que existem projetos de lei tramitando na Câmara Federal que tipificam a ação da Prefeitura de Campinas como crime, né? E que poderia possibilitar a prisão de detenção de 3 a 6 meses de reclusão do prefeito no caso. Mas como ainda está tramitando, não foi aprovado, eu sei que você não tem lei retroativa. E segundo esse hospital, esses projetos foram colocados justamente para evitar intervenções como essa que tiveram aqui em Campinas devido à pandemia. É isso mesmo, né, doutor? É isso, sim, Rose, é isso. É exatamente isso, e como você muito bem colocou, ainda que, vamos imaginar, esse projeto venha a ser aprovado amanhã, depois de amanhã, a lei penal ela não retroage, né, salvo para benefício do réu. Então, não haveria nenhuma possibilidade de punição. Agora, também temos que deixar claro o seguinte: eventualmente, se os proprietários do hospital fizerem uma demonstração de que o prefeito tinha outras saídas e que, na verdade, há aqui um desvio de finalidade e até abuso de poder, então a instituição Poder Judiciário pode desconstituir este ato administrativo e, inclusive, aplicar as punições por improbidade administrativa, eventualmente, no chefe do executivo. Mas é uma prova que deve ser feita pelos proprietários, por quem interesse tiver. Uma prova cabal de que havia outras medidas, né? Havia outras medidas que seriam mais eficazes nesse momento. Ok. Queria agradecer a presença do Dr. Paulo Braga, advogado e também professor de Direito Administrativo. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Marco, eu que agradeço a você pelo convite, agradeço a Rose e a Zezé e a Band mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado.